Queridos irmãos, queridas irmãs, um grande santo inglês chamado São Beda, o Venerável, que faleceu no ano 735 d.C., que é considerado o pai da história da Inglaterra, porque foi o primeiro a escrever sobre as grandes figuras das Ilhas Britânicas. Pois São Beda, o Venerável, que era um monge beneditino, escrevendo, comentando sobre esse evangelho que acabamos de escutar, do capítulo 4 de São Lucas, fazia uma reflexão muito interessante, partindo da palavra sinagoga. De fato, nós acabamos de escutar que Jesus se reúne com os seus conterrâneos, porque havia voltado a Nazaré, sua cidade natal. Quer dizer, ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. E lá na sinagoga, no dia de sábado, se levanta e lê um trecho do profeta Isaías, que falava: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para pregar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para curar os cegos, para fazer que os cegos voltem a ver, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois ele acrescenta: esta escritura que acabaste de escutar se cumpriu hoje. E depois isso acaba criando um rebuliço, porque todos ficam admirados e, no fundo, queriam ver as manifestações que tinham escutado, tinham ouvido falar que Jesus tinha operado em outros lugares, em Cafarnaum de modo concreto. E Jesus acaba frustrando a curiosidade, porque era disso que se tratava ali, não um desejo de experimentar aquilo que ele acabava de anunciar, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele tinha sido ungido pelo Espírito para proclamar a boa nova aos pobres. Não, ao contrário, o que eles queriam era ver uma espécie de um taumaturgo, ou seja, um mágico, alguém que fizesse obras extraordinárias. E aí Jesus então cita esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, que seria o que eles estariam ali pensando, você que fez tantos milagres, agora faz com que a gente possa acreditar, porque nós sabemos quem você é. Nós sabemos quem era o seu pai, José, sabemos quem era a sua mãe. Como quem diz, como é que você agora tem essa fama toda? Prova que essa fama corresponde à realidade. E Jesus, que nunca fazia um milagre simplesmente para saciar a curiosidade, mas simplesmente como uma resposta a um ato precedente de fé, acaba que não faz absolutamente nada, e ainda por cima cita, de forma tanto quanto irônica, a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, falando da época do profeta Elias, em que, entre muitas viúvas que tinham em Israel naquele tempo, a única que recebeu um benefício foi uma pagã, e nenhuma que fosse judia. E também fala dos leprosos, que na época de Eliseu, que tinham muitos em Israel, Eliseu que foi o sucessor de Elias, os grandes profetas do Antigo Testamento, e que dos muitos leprosos que tinham em Israel, judeus, o único que foi curado também foi um pagão, que era Naamã, o sírio. Com isso Jesus estava dizendo que o fato deles serem conterrâneos, o fato de serem judeus, não justificava que ele estivesse ali fazendo algo para saciar a curiosidade. E depois acabam ficando com raiva e o levam até um precipício na entrada da cidade para que o empurrassem. E aí diz o texto que Jesus se desvencilhou e passou. Talvez usando da sua dignidade, alguns comentadores vão dizer que ele, da mesma maneira que depois no Evangelho de São João vamos ver, quando ele no Horto das Oliveiras vão até lá para prendê-lo e ele responde: sou eu, quando perguntam quem eles estavam procurando, ele diz: sou eu, Jesus. E aí ficam todos assustados e caem pelo chão, mostrando a sua autoridade, o seu poder. Talvez tenha sido algo semelhante, não se sabe, enfim, não importa. Porém, e aqui é onde eu gostaria de refletir, queridos irmãos, queridas irmãs, com cada um de vocês, voltando ao que São Beda tinha comentado sobre esse evangelho, com a palavra sinagoga. Porque ele diz: qual é a diferença entre sinagoga e igreja?
olhando simplesmente para o significado das palavras. A palavra sinagoga vem do grego, sinagogue, que significa congregação. Enquanto que a palavra igreja, que também vem do grego, eclesia, significa assembleia, significa convocação. Então, uma significa congregação e a outra convocação. Sinagoga, congregação, igreja, convocação. E aí, então, São Beda faz a seguinte reflexão. Congregar-se, qualquer um pode se congregar, basta que um grupo de pessoas se coloquem de acordo, né, e se reúnam. Não é necessário nenhuma intervenção externa. Ele faz até de modo irônico, dizendo até os animais podem se congregar. Não é necessário nem menos, nem sequer ter razão para se congregar. Enquanto a convocação supõe um chamado. Supõe um chamado e alguém que seja capaz de responder. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, algo para que nós possamos refletir. O que nos leva para junto de Deus? Simplesmente vamos juntos com a maioria, porque todos fazem uma coisa e eu faço também? Ou eu sinto que o Senhor me chama, que eu sou convocado? E convocado por quem? Por Jesus. Porém, para que eu me sinta convocado e para que escute verdadeiramente esse chamado, é preciso que eu me reconheça entre aqueles para quem ele diz que foi enviado. Nós vimos hoje ele falando na sinagoga, justamente da congregação, e ele fala que estava ali para transformar uma congregação numa convocação. Porém, para que se sentissem convocados, era preciso que os que o escutavam, e eu e você, se reconhecessem como pobres, cativos, cegos, oprimidos. Porque ele diz, o Espírito me enviou para estes, pobres. Por mais que tenhamos dinheiro, e não se trata aqui de bens materiais, a pobreza significa saber que nós não somos senhores da nossa própria vida, que estamos à mercê de tudo aquilo que acontece. Aliás, a pandemia atual é a prova mais cabal disso. Que somos cativos. O que significa cativo? Prisioneiro. Prisioneiro do quê? Do pecado. Dos nossos instintos desordenados. Dos desejos que muitas vezes nos controlam e nos oprimem. Que nós somos cegos, queridos irmãos, queridas irmãs. Porque tantas vezes não conseguimos enxergar, muito embora os nossos olhos, né, funcionem bem, não precisa nem sequer de óculos, porém não enxergamos a verdade das coisas, nem sequer tantas vezes a verdade sobre nós mesmos. E por fim, que saibamos reconhecer que precisamos de um ano da graça do Senhor, como Jesus disse que veio proclamar. E o que é o ano da graça do Senhor, senão viver na graça? Esse ano que não vai ter fim na medida em que eu reconheça que preciso dessa graça, porque eu sou pobre, porque eu sou cativo, porque eu sou oprimido, porque eu sou cego. E aí eu já não vou ser um congregado, não vou ser mais um, né, como agora, aliás, né, os jornais estavam falando, né, dos perigos, né, dessas grandes congregações de pessoas na praia, por exemplo, nesse final de semana, ou aqui na Europa também, que no verão está causando uma série de problemas e o aumento novamente da pandemia. Pois então, não seremos uma congregação, não seremos simplesmente pessoas que se reúnem e nem sabem por que se reúnem. Mas seremos convocados, seremos chamados por Jesus. E aí, também aquelas palavras de São Paulo que nós escutamos na primeira leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, vão ter um grande sentido, quando São Paulo, falando aos Coríntios, diz, olha, quando eu fui estar com vocês, eu não usei de artifícios linguísticos, não quis usar da sabedoria humana, mas quis saber de uma única realidade, de Jesus Cristo e este crucificado. Que nós também, que eu e você, queridos irmãos, queridas irmãs, reconhecendo-nos pobres, reconhecendo-nos cativos, oprimidos, cegos, necessitados do ano da graça do Senhor, que nós também não queiramos saber de outra coisa em nossas vidas e por isso nos deixemos ser convocados por Ele e assim sejamos membros da igreja no seu sentido mais profundo,
e não querendo saber de outra coisa senão de Jesus Cristo e este crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.